Olá, bem-vindo ao canal TechFran e hoje no nosso curso de JavaScript nós vamos falar sobre as Factory Functions. Nós já estudamos em aulas anteriores as funções e hoje nós vamos estudar um tipo específico de função que é chamado de Factory Function. Qual que é a diferença dessa função para as outras? Essa é uma função que vai criar e retornar um objeto. Vamos ver no nosso editor como que isso funciona. Então aqui no nosso arquivo de JavaScript nós vamos criar uma função com qualquer nome que você quiser, desde que siga as regras de nomenclatura que a gente já viu em aulas anteriores. Estou dando o nome de teste, abre e fecha chaves. Então aqui dentro da minha função, eu vou criar um objeto. Aí eu uso a palavra-chave const, crio um nome qualquer e dentro desse objeto eu vou criar uma propriedade, por exemplo, nome. E vou usar uma string João. Ainda não é uma factory function. Por quê? Porque a factory function, ela não só vai criar o objeto, mas ela vai também retornar. Então, como eu faço aqui? Eu uso a palavra-chave return e vou retornar esse objeto que eu acabei de criar. E como a gente já viu, não basta apenas criar esse objeto, a gente tem que chamar. Como é que eu vou fazer aqui? Eu já vou usar o console e vou chamar essa função direto de dentro do console. Vamos ver o que vai acontecer. Salvei. Então, você pode ver aqui no console que essa função está retornando esse objeto que eu acabei de criar. Ou seja, eu acabei de criar uma Factory Function. O que eu posso fazer aqui? Em vez de criar uma constante com um objeto e retornar, eu já posso direto aqui usar a palavra-chave return, apago essa linha aqui e já retorno direto. Quando eu salvar, é o mesmo resultado. Então, das duas maneiras, está correto, a gente criou uma Factory Function. Vale lembrar que a gente pode também usar argumentos nesta Factory Function e criar um objeto já mais encapsulado. Então, vamos alterar esse objeto para incluir mais propriedades. Então, temos aqui nome, uma nova propriedade, idade e local. Criei o objeto. Dentro do objeto, lembra que a gente pode criar propriedades com todos esses tipos de dados que a gente já viu? Eu posso também criar uma propriedade que retorna uma função. Então, eu vou criar aqui uma nova propriedade que já vai ser direto uma função. Por exemplo, diga oi, ele é uma função. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou retornar uma mensagem qualquer. E esse objeto está criado. Se eu salvar, a gente pode ver aqui no nosso console que eu tenho as três propriedades e a quarta propriedade que é uma função. O que eu posso fazer aqui? Falando nos argumentos. Eu posso transformar essa função para que ela fique, digamos, um pouco mais útil. E como eu posso fazer com que essa função, em vez de eu informar os valores das propriedades direto no meu objeto, eu vou atribuir variáveis para as minhas propriedades e na hora que eu criar o objeto, eu posso utilizar qualquer propriedade que eu precisar no momento. Então, nesse meu objeto, eu vou colocar três argumentos aqui. Esses três argumentos eles vão servir para preencher essas três propriedades aqui. Então, vamos colocar como primeiro argumento nome, o segundo, idade, e o terceiro, local. E aí, o que eu faço? Eu apago o que eu escrevi direto. Cada item desse é uma variável que eu coloquei como argumento, que vai ser utilizada para preencher. Então, o nome vai ser esse argumento nome, a idade, esse argumento idade, e o local, esse outro local aqui. Quando eu for criar o meu objeto,
Como essa função está esperando 3 argumentos, eu vou colocar 3 parâmetros aqui, como exemplo. E quando eu salvar, eu vou ter aqui um novo objeto criado com esses parâmetros que eu informei aqui. Posso criar quantos objetos eu quiser. Eu posso, por exemplo, criar um novo objeto aqui com outros dados. Quando eu salvar, eu vou ter aqui 2 objetos criados, cada um com os seus dados. Então, veja como essa ideia de se criar objetos dentro de funções é muito interessante pela reutilização dessa função. Então, eu não vou precisar ficar toda hora criando um novo objeto com todas essas propriedades. Eu posso encapsular esse objeto dentro de uma função e aí, a partir disso, criar vários objetos a partir dessa função. Um pequeno detalhe é em relação a esses nomes aqui de chave e valor. Com o S6, que é o JavaScript mais moderno, se a minha chave e o meu valor dentro de um objeto forem iguais, eu posso simplesmente retornar só um deles. O JavaScript já vai entender que a chave e o valor têm o mesmo nome. Se eu salvar, vocês vão ver que vai permanecer igual. Então é isso, gente. Essa foi a nossa aula sobre Factory Functions. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só incluir nos comentários que a gente responde. Se você gostou desse canal, eu peço que se inscreva e até a próxima.